pessoal, sejam bem-vindos. Para você que está me vendo agora, meu nome é Luiz Gustavo, professor de Geografia, mais conhecido como professor Profão. E você que já me conhece, seja bem-vindo novamente aí. Bem, hoje nós vamos começar a trabalhar com as matérias, os conteúdos de atualidade. Muito chance. Vai ser muito legal. Você que vai prestar o concurso público, fica ligado porque você precisa muito de atualidade. E você que for fazer o vestibular aí, se liga, porque além daquelas questões que pode vir a cair no assunto geografia, você também pode utilizar isso daqui como conteúdo de redação. Tranquilinho? Ah, e você que está aí somente curtindo, seja bem-vindo também. Então, olha só que assunto interessantíssimo que eu trouxe aqui para vocês. Um assunto fresquinho. Dá uma olhada aqui para mim, ó. A gente vai falar de geografia econômica. Olha o título. A atual classificação de risco de crédito do Brasil. Você já ouviu falar nisso? Risco Brasil? Ou seja, é uma relação que você vai ter que entender aqui comigo sobre a questão da saúde financeira do Brasil, investidores internacionais e, ao mesmo tempo, uma classificação. Ou seja, qual é o ranking do Brasil para que países ou investidores lá do estrangeiro venham investir aqui. Bom, para a gente começar então esse assunto, adentrar de uma forma bem legal, eu já trouxe aí a manchete de um jornal falando desse assunto. É uma manchete um pouco perigosa, nervosa. Dá uma olhadinha aqui, ó. A nota do Brasil é rebaixada por agência de classificação de risco de crédito. Opa, nota? O Brasil tem que fazer prova? Não, ele não tem que fazer prova, mas ele tem que provar que é um bom país para receber investimentos. E aí que vem essa questão da classificação. Ou seja, nós temos 3 agências internacionais e que fazem esses estudos. Pessoal, é óbvio, né? Quando eles fazem esses estudos, eles estão preocupados com o quê? Só com a vertente econômica, a vertente do lucro. Ou seja, essa classificação está preocupada com as questões sociais? Totalmente de fora. Quer nem saber. Então, essa agência de classificação, ela vai analisar a saúde financeira e o nível de garantia que o Brasil pode dar para os investidores. Mas que garantia que seria essa? De receber o dinheiro de volta com as suas devidas correções, com os seus acréscimos, com o seu lucro. Dá uma olhadinha aqui como que foi esse rebaixamento aqui da nossa classificação. Olha lá, olha só, o Brasil, ele era BBB, Big Brother Brasil, não, era BBB, é a classificação. Agora, dia 24 de março de 2014, ele passou a ser BBB-, tá? Ó, então ele baixou aqui o nível, entendeu? E aí agora a gente vai entender o porquê desse desnível, o porquê que o Brasil, né, ou pelo menos tentar compreender, porque na verdade aqui a gente encontra um debate, uma discussão, porque o governo acha isso um excesso, um absurdo. E os economistas que nós temos aqui dentro do Brasil, até mesmo fora, fazem críticas sobre políticas monetárias, a forma pelo qual o governo brasileiro está administrando a economia brasileira. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui mais uma vez, presta bem atenção, foca aí, que isso é muito legal. Olha só que chance. Dá um look aqui, ó. Então, agência de classificação de risco de crédito. Primeira coisa, essas classificações são classificações de empresas e de países. Ó, então se liga, essa agência aqui, ó, ela não faz classificação apenas de países, ela faz também de empresas. Então, olha só que interessante. O investidor, ele antes de investir o dinheiro numa empresa,
Ele vai numa agência dessa e pergunta assim, eu queria saber o seguinte, por exemplo, a Petrobras, como é que está a saúde financeira? Eu estou querendo comprar algumas ações, eu estou querendo fazer um investimento, só que antes eu preciso saber como é que a empresa está. Deu para entender? O raciocínio é a mesma coisa com a empresa, com o país. Por quê? O governo brasileiro, também pode ser até alguns governos estaduais, né? Mas isso eu estou falando do Brasil por ser a nossa referência. Quase todos os países acabam vendendo, né, o título do tesouro. Ou seja, você compra um título do governo e depois você vai receber esse título com os rendimentos, com os lucros, depois de um certo prazo. Então você vai lá, compra o título e depois você quer pegar o seu dinheiro corrigido. Então o que acontece? Antes do investidor internacional vir investir, comprar um título do Tesouro Brasileiro, o que ele vai fazer? Ué, como é que está o governo brasileiro? Como é que está a economia? Eu quero saber se eu vou ter garantias de receber esse dinheiro de volta. Porque senão eu nem vou investir lá. E eu vou falar um negócio para você, viu? Esses investidores, tem uns que são cruéis. Esses investidores, se você for fazer um conjunto desses investidores, eles podem tirar o dinheiro de um investimento que ele fez em um determinado país, eles fizeram, né? Que pode atrapalhar toda a economia do país. Então esses caras são muito poderosos. Agora, o pior de tudo é que o sistema capitalista faz com que os países acabam ficando dependentes, até mesmo esses países ricos como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Vamos continuar o nosso estudo aqui, ó. Olha que chance aqui, é mar, hein? Bom, saúde financeira é o que a gente acabou de discutir. Então eles vão lá e analisam a saúde financeira das empresas e dos países. É óbvio, né? Para você contratar uma empresa dessa para investigar uma Petrobras, para investigar um país, né? Então uma agência dessa classificadora, ela vai te cobrar uma grana muito alta, é um valor muito alto, porque afinal de contas são informações até privilegiadas. Mas o raciocínio é, quem que vai procurar isso? São apenas os grandes investidores. Então o que é? É dinheiro chamando dinheiro. Vamos lá. O que mais aqui? Mais um item. Risco de investimentos. Analisa o potencial que a empresa ou o país tem de cumprir com os seus compromissos financeiros. Pagar os investimentos. Tranquilo? Então, no caso governamental, só recapitulando, o governo libera um título do Tesouro, e lá está escrito lá, você investiu $1 milhão, daqui tantos tempo você vai receber esse título, você vai devolver o título e o governo vai te devolver o dinheiro com a correção, $1 milhão e tantos, x milhões de dólares, $1.000 e assim por diante. A mesma coisa da empresa. Só que aí você pode comprar ações na empresa. Só que você não vai querer correr o risco de comprar ações de uma empresa que não está bem economicamente. Deu para entender? Tranquilo? Vamos ver então aqui qual que é essa agência que fez essa nova classificação, em que o Brasil teve esse desnível, e qual a metodologia de classificação que ele utiliza. Vamos dar uma olhadinha? Aí que você vai entender esse negócio do BBB, BBB-. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Classificação de risco de crédito, agência Standard Poor's. Olha aqui, ó. Essa é a classificação que eles fazem. Tá vendo, ó? O Bambambam é a turminha do AAA ou AA+, AA. Quer dizer, a turminha do A é igual lá na escola, né? Turminha do A, aquela turminha lá, o Xandão, o Vitor, o Paulo, toda a turminha do A. Tá lá no topo. Então você pode investir porque você sabe que vai ter o retorno. Investidor não quer perder dinheiro, ele só quer ganhar dinheiro. E empatar? Não, ele não quer, ele só quer ganhar. Então ele tem que investigar. Dinheiro chama dinheiro.
Ah, mas ele está investindo, esse dinheiro ele vai investir na produção de alguma coisa para gerar emprego no país? É sistema financeiro, meu amigo. E o país tem que viver com isso. Ele vai pegar esse dinheiro para fazer outras coisas dentro do país. Vamos ver aqui, vamos continuar. Então, ó, a turminha do A aqui é grau de investimento com qualidade alta e baixo risco. Risco do quê? De não receber o dinheiro de volta. Entendeu? Então aqui o risco é muito baixo. Aí vem a turminha do B. Olha lá, BBB mais BBB, BBB menos. Opa, BBB menos, já identificou o Brasil aqui, ó? BBB menos. Grau de investimento com qualidade média. Ou seja, segundo essa classificação, o Brasil está na média ali. Tá? E aí vem aquela relação que eu estava falando para você no início da aula. O governo brasileiro está contestando isso. Tem economistas brasileiros que já até falaram, olha, o Brasil tem que erguer as mãos para os céus, porque nós ficamos aí nesse BBB menos. Poderia ser até um desnível mais, assim, mais baixo ainda. E aí que você vai ter que agora, a partir de hoje, toda hora que você estiver lendo, escutou o rádio, ficar ligado para você acompanhar essa movimentação aqui. Joinha, vamos acompanhar. Deixa eu continuar aqui, ó. Aí depois tem aquela turminha do B, mais baixo, ó lá, BB, aqui só tem 2 Bs, ó. Então, ó, categoria de especulação, baixa classificação, entendeu? Então o investimento aqui, ele vira um nível mais de, ó, eu preciso especular primeiro, porque a qualidade lá, a garantia de que eu vou receber o dinheiro de volta é uma garantia baixa. Problema, hein? Muito problema. E vamos ver agora a turminha mais baixa, a turminha do C. Você vê que com C em alguns colégios você passa, né? D já fica de recuperação. Aqui C já está mais sujo que você possa imaginar. Olha lá. CCC, CC, C e vem até o D. Risco alto de inadimplência, ou seja, de não receber o dinheiro de volta. Ou seja, baixos interesses. Ou seja, os investidores aqui pouco investem. Desculpa. Deu para entender então? Então, vamos entender uma lógica desse mercado de finanças, esse mercado de investimentos internacionais. Se você tem uma lista de países, tem a turminha do A, a turminha do B, a turminha do B mais baixo, a turminha do C, a turminha do D. Você tem que pensar o seguinte, um investidor, se ele pegar o dinheiro dele e for investir na turma do A, principalmente o AAA, o que vai acontecer? Ele tem uma certa garantia de que ele vai receber o dinheiro de volta. Então, os juros, a correção, ou seja, o lucro que ele vai ter com a turminha do A, vai ser menor do que com as turminhas do B. Entendeu a lógica? Bom, eu vou investir minha grana lá na turminha do B. A turminha do B, né, o BBB e tal, ele tem uma certa garantia de que o dinheiro que ele vai receber o dinheiro de volta. Mas a garantia dele é inferior à turminha do A. Então, ele vai me dar um lucro um pouco maior do que a turminha do A. E assim sucessivamente. Ou seja, se você for lá investir na turminha do C, você vai falar assim, pô, a turminha do C, se eu investir lá, pô, meu lucro vai ser muito maior do que o dos outros. Se eu investir no B, se eu investir no A. Opa, mas pera lá, meu amigo. Qual é a garantia que você tem que você vai receber o que eles prometeram e até melhor, se você não vai perder todo o seu dinheiro. Então você tem que se ligar, porque o sistema financeiro é assim, quanto maior o risco, maior o lucro. Menor o risco, o lucro é menor. Mas sempre tem lucro. É isso aí. Vamos dar uma olhadinha agora naquela turminha do A. Vou apresentar para vocês a turminha do A, a turminha da pesada. Vamos lá, olha lá. Países com grau de investimento baixo risco. Baixo risco de não receber o dinheiro de volta. Tá aí, ó.
AAA, Canadá, Finlândia, Austrália, AA+, Estados Unidos, AA, Nova Zelândia, Bélgica, França, AA-, Chile, opa, Chile, América do Sul, opa, China, lembra do BRICS? Então, esses dois países aqui, de forma direta ou indireta, têm uma certa relação com o Brasil. E olha o nível. Coreia do Sul, A+, Eslováquia, Eslováquia, A. Malásia e Polônia no A-. Você deve estar me perguntando assim, profão, isso aí deve estar errado. Ó, corrige isso aí. Estados Unidos está no AA+, ele não está no AAA. É uma questão da saúde financeira. Desde 2008, quando teve aquele boom do mercado imobiliário nos Estados Unidos, o governo acabou colocando muito dinheiro no mercado. Para você ter uma ideia, hoje, estamos aqui em abril de 2014, o governo americano ele é sócio da General Motors. Quer dizer, ele teve que colocar dinheiro na empresa para a empresa não ir à falência. E isso vai fazer o quê? Com que o governo, o tesouro, o dinheiro, ele vai se descapitalizando. Né? É óbvio que ele fez o investimento na empresa, ele garantiu o emprego, ele tem as ações, mas uma das grandes questões, das grandes referências, melhor dizendo, quando a gente fala de saúde financeira, é quanto que o governo tem guardadinho lá, né, em espécie, quanto que ele tem ali um caso de emergência. Então o que aconteceu? Em 2011, essa agência pegou lá e colocou os Estados Unidos no AA+. Eu me lembro como se fosse hoje o Obama, presidente dos Estados Unidos, indo em cadeia nacional e internacional, com aquela carinha de deu até dó, nossa senhora. E ele falou o seguinte: podem as agências colocar em qualquer nível de classificação, porque nós sempre seremos, fomos, somos e seremos A. Você vê como é que são as coisas, né? Quando são com outros países, paciência. Então, dá uma olhadinha aqui novamente. Os únicos países que têm uma saúde financeira em que você tem um maior grau de certeza, né? Maior grau, né? Um nível aqui de que você vai receber o dinheiro de volta é Canadá, Finlândia e Austrália. Já vamos ver aqui, ó, a turminha que tem um grau médio, um grau baixo e um alto risco de não receber o dinheiro. Estão aqui, ó. Opa, chegamos no nosso grupo. Olha lá. BBB+, BBB, BBB-. Brasil, tá aqui, ó. Ou seja, nós estávamos aqui e viemos para cá. Certo? Olha o BRICS, África do Sul. Olha o BRICS, Índia. Certo? Olha o nosso companheiro aqui de América do Sul, Uruguai, a Espanha, Marrocos. Ou seja, o que eu quero que você compreenda agora, preste bem atenção, que nós estamos no limite. No limite. Se a gente descer mais um degrau, isso vai dar uma interferência maior ainda nesta desclassificação do Brasil. Olha aqui, ó, olha que legal. Legal, quer dizer, em termos, né? Ó, o Brasil ainda está em um grau aceitável de investimento. Se ele não se comportar, ele vai descer aqui, ó. E daqui a pouco a gente vai estudar por que o Brasil teve essa queda. Aqui eu só estou apresentando. Vamos continuar aqui, ó. Alguns países interessantes. Portugal, BB. Olha a Bolívia, BB-. Certo? Olha a Grécia. Lembra dessa confusão toda que teve na Grécia? Questões econômicas. Quem que vai investir o dinheiro lá na Grécia? Olha o perigo. Olha a Venezuela. Ela está aqui ainda porque ela ainda tem muito petróleo. Certo? E a nossa irmã Argentina. Aí você fala, pô, o Brasil tá de boa, hein?
Porque olha aqui, Brasil, tudo bem, tem o Uruguai, a Bolívia e quá, 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 quá. Olha os argentinos lá embaixo. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não adianta nada o Brasil ter uma economia super elevada e os nossos companheiros aqui estão com uma economia muito baixa. Mas quem que vai comprar as nossas mercadorias? Então, tem que ter um certo equilíbrio também. E só para você ter uma ideia, a Argentina ela está entre os 3 países que mais fazem relação comercial com o Brasil. É de fundamental importância e estratégia para a economia brasileira nós temos parceiros econômicos aqui também. Tranquilo? Vamos dar mais uma olhadinha aqui agora. Na Geografando com Profão, nós vamos fazer uma análise crítica desse acontecimento econômico aqui do Brasil. Então vamos geografar. Vamos ver aqui, ó. Bom, Brasil, BBB menos. Vamos entender então por que ele veio parar aqui. Tá lá. A gente vai fazer o famoso economês. Vamos tentar explicar tudo isso daqui. Tá lá. Primeira coisa, área fiscal, gastos públicos. O que isso tem a ver para a redução do Brasil de BBB para BBB menos? O que isso tem a ver? Olha lá. Quando a gente fala de área fiscal, quando a gente fala assim de gastos públicos, a gente está falando que os caras vêm investigar a gente e analisa o dinheiro que a gente arrecada e qual é a porção desse dinheiro que se gasta na máquina pública, no próprio governo. Porque quanto mais gasta, menos dinheiro guardado tem. Menos dinheiro para investir em infraestrutura, em tecnologia se tem. E com isso o país não desenvolve. E isso é um dos maiores gargalos que todos os presidentes andaram passando aí, né? Principalmente depois do final da ditadura militar, né? Então o que acontece? É um gargalo porque o governo federal, em conjunto com o governo estadual e os governos municipais, gastam muito dinheiro com gastos públicos. Muito. Excessivo. Descontrolado. Pode entrar o presidente que for agora, ele também vai ter o mesmo problema. E isso é um problema que tem que ser resolvido de médio a longo prazo. Mas o que tem que fazer é começar a resolver o problema. E isso é um dos grandes gargalos que a gente tem. O que mais? Vamos lá, tem mais coisa aí, ó. Balança comercial e entrada de capital. Bom, totalmente ligado um ao outro. O que é a balança comercial? É aquela relação que tem de compra, importação e venda, exportação. Então, eles fazem aí uma análise de tudo aquilo que o Brasil comprou durante o ano e vendeu. O ideal seria o quê? Vender mais do que comprar, porque daí a gente vai ter um superávit da balança comercial. Já ouviu falar nisso? Então, se é superávit, significa o quê? Que o país vendeu mais do que comprou. E isso é bom, pelo menos teoricamente. Eu não sei se vai chegar a toda a sociedade, mas que vai ser para a economia, vai ser bom para a sociedade, infelizmente a gente vive num sistema capitalista em que não necessariamente é bom para a economia do país, significa que é bom diretamente para o povo mais pobre, a população. Beleza? Então eu até coloquei entrada de capital. Entrada de capital é todo o dólar que entra aqui, todo o dinheiro que entra aqui no país para relações comerciais. Porque daí a gente pega esse dinheiro e guarda com uma reserva. Tranquilinho? Vamos ver o que mais aqui. O bicho tá... Nossa, é muita coisa, né? Ó, superávit primário. Bom, então primeiro deixa eu explicar para você o que é o primário aqui e depois a gente volta para essas informações. Quando você ouvir falar superávit primário, você tem que associar isso como se fosse uma poupança. É uma poupança, como se fosse. Ou seja, durante o ano, o governo federal ele vai guardando o dinheirinho dele para chegar no final do ano e pagar as suas dívidas. Então é como se você tivesse uma dívida
que você vai fazer esse pagamento aí mais ou menos uma vez por ano. Então, eu vou chutar só para exemplificar. Vamos supor que você vai ter que pagar todo 15 de janeiro. Então, você vem janeiro, fevereiro, março, ou seja, todo mês você vai guardando aquele dinheirinho. O que é esse dinheirinho? Superávit primário. Para quando você chegar em 15 de janeiro do ano que vem, você pega esse dinheiro e paga a sua dívida. Se você percebe que tem um país que tem um superávit primário muito baixo, associa isso com a seguinte questão: a saúde financeira não está boa e eu corro o risco de não receber o dinheiro de volta. Opa! Item importantíssimo que essas agências, né, que vão dar a classificação acabam analisando. Vamos ver o que mais aqui. Ó. Olha que coisa chance aqui. Empresas estatais, por exemplo. Desculpa pessoal, eu tinha prometido, né? Ó. Olha aqui, ó. Hoje o nosso superávit primário está em 3,1% do PIB. Estava, passado. Foi de 3,1 para 1,5 em referência ao PIB do país. Entendeu? Ou seja, neste mesmo período, março, abril de 2014, a nossa poupancinha ela estava em torno de 3,1% sobre o PIB brasileiro. Hoje está em torno de 1,5%. Ou seja, tem bem menos economia, bem menos dinheiro guardadinho lá para a gente pagar as contas no final do ano. Aí fica aquela preocupação e o mercado financeiro ele judia, meu amigo, ele judia. Aí começa a especulação, será que vai conseguir guardar o dinheiro? Pô, mas ele está devendo, eu tenho aqui um título do Tesouro Brasileiro, será que ele vai ter dinheiro para me pagar no final do ano? Tá vendo? E aí o que acontece? Esses boatos começam a correr e aí ninguém vem mais investir no Brasil e o governo precisa. Pessoal, eu estou falando do governo e citando o Brasil como exemplo, mas até os Estados Unidos conta com esses investimentos também, são todos os países do Brasil. Desculpa, do mundo. Eu estou ficando nervoso, deu para perceber? Agora sim, vamos falar das empresas estatais. Olha lá. Empresas estatais. Qual é a saúde financeira dessas empresas estatais relacionadas com o governo? Eu não estou analisando a empresa estatal quanto empresa separada do governo. Eu estou falando assim, se uma empresa estatal está mal das pernas, o governo vai ter que colocar dinheiro nela. O governo vai tentar salvá-la. E esse dinheiro pode prejudicar o quê? O superávit primário, a balança comercial, a área fiscal, e aí vai. Então, o que eu quero que você compreenda bem legalzinho agora é o seguinte: falou em empresa estatal, por exemplo, lembra da Petrobras. Como é que está a economia financeira da Petrobras? Está sofrendo aí muitas críticas, muitos escândalos, o governo se defendendo, os economistas, e aí vem aquela guerra política de oposição, é ano de eleição, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa estranha, né? E o governo precisa dar satisfação. A gente tem que tomar cuidado muito com o oportunismo, mas que isso afeta diretamente a nossa economia, afeta. Então, quando os caras vêm analisar, eles pegam como referência a Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo, é uma das maiores empresas de todos os segmentos do mundo. Então eles analisam o seguinte: se o governo não está administrando de forma coerente, então a economia está ruim. Agora, se liga numa coisa, é coerente conforme o pensamento deles. Por quê? É lucro. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que mais? BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, certo? Desenvolvimento Econômico e Social. Esse BNDES é aquele banco federal, sabe aquele banco que está financiando todos esses estádios? É o banco. E de onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do governo. Então o governo põe o dinheiro no BNDES. Ele empresta dinheiro a juros, mas é um juros especial.
Inclusive, uma das maiores críticas que a gente escuta aí por esses economistas é que o BNDES acaba favorecendo principalmente as grandes empresas, que acabam tendo empréstimos vantajosos. Agora, a média empresa, a pequena, acaba não tendo o mesmo privilégio. Isso aí são críticas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ver a saúde desse BNDES. Porque, afinal de contas, ele é um instrumento muito importante para o desenvolvimento industrial, econômico do Brasil. Ele é um banco representando o governo federal que pode contribuir para o crescimento econômico. Então a gente tem que saber o seguinte, aonde se investe. Como, por exemplo, essa questão dos estádios de futebol. Você acha que eles não estão olhando isso daí também? 500 milhões aqui, 700 milhões, 800 milhões, 1 bilhão. Como é que vai ser feito esse retorno? Esse retorno vai ser a longo prazo? É muito complicado. E vamos dar uma olhadinha aqui no último item. Olha aqui, ó. Regras econômicas. O Brasil é acusado de ter muitas mudanças nessas regras. A questão é, o Brasil tem muita instabilidade econômica, então ele muda muito essas regras. Para quê? Para tentar se sustentar tanto na relação externa quanto na relação interna. Mas muda. E investidor, ele não gosta de mudanças. Ele quer saber todas as regras com muita antecedência. Ele não quer investir o dinheiro aqui hoje e amanhã muda a regra. Porque ele não quer perder. Então você vê que o Brasil acaba ficando meio que preso. E aí, pessoal, a gente vai discutir muito depois também essas questões de que o problema econômico do Brasil são problemas externos, como por exemplo esse, e também problemas internos, planejamento, fiscalização. Depois a gente vai ter uma aula que a gente vai entender lá a questão do financiamento do BNDES sobre aquele porto lá em Cuba. Então você tem que analisar um lado, analisar o outro, é um investimento, vai voltar esse dinheiro, porque é o dinheiro nosso, impostos. Tranquilinho? Olha o último item que eu coloquei aqui para a gente fechar com chave de ouro, mas assim, chance, não fica nervoso. Vamos ver aqui. Vem aquela dúvida. Profão, o Brasil não é a 7ª economia do mundo? Por que nós estamos assim? Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. O Brasil é a 7ª economia do mundo, mas isso não significa que é o 7º país em desenvolvimento social. Desenvolvimento social é uma coisa, economia é outra. Infelizmente, nós saímos pela rua e ainda encontramos muita pobreza, muita gente passando necessidade. Hospitais totalmente detonados, gente morrendo na fila. Mas somos a 7ª economia, então você tem que saber separar isso, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. O que nós podemos chegar de conclusão nisso? Que esse crescimento econômico, esse enriquecimento que o Brasil teve aí nos últimos 10 anos, 15 anos, ou seja, desde a implementação do Plano Real, a riqueza aumentou? Aumentou, mas a distribuição não aumentou. E aí vem aquelas críticas sobre aquelas políticas que alguns chamam de assistencialismo, outras falam que é a forma que você tem de distribuir a renda, do Bolsa Família. Quer dizer, tem um monte de coisa que a gente ainda precisa discutir, porque hoje já não vai dar mais tempo, porque a gente está encerrando a aula, mas isso já vai surtir como reflexo de, a partir de agora, você já ter esses conteúdos. Então vamos fechar aqui. Brasil hoje é BBB-, segundo essa agência aqui. Isso implica em algumas desconfianças de investidores externos, principalmente aqueles investidores mais cautelosos, aqueles investidores assim bem da antiga, aquele pensamento bem
quadradão, pô, eu só quero investir em tal lugar, com certeza ele não gosta de arriscar. A maioria das vezes é o que mais tem. Ao mesmo tempo, o Brasil depende muito dessa entrada, porque ele pega esse dinheiro e vai fazer os seus investimentos. Lá na frente ele devolve o dinheiro, mas ele vai pegar mais dinheiro. E isso vira um ciclo. Mas lembra, isso não é só no Brasil. Então, eu pego o dinheiro para pagar o seu investimento, mas eu estou pegando dinheiro de outra pessoa que já está investindo. Então, eu estou pagando o seu investimento com esse investimento que está entrando hoje. Então, uma parcela fica comigo para que eu possa investir aqui no Brasil e a outra eu te pago. Aí daqui a um tempo você vem receber esse dinheiro, eu já vou pegar, e aí vai. E aí vai. Tá? Mas isso no sistema financeiro, no desenvolvimento dos países, todos são assim. Agora, com esse desnível, o Brasil ele já fica meio, opa, fica esperto. Se o cara ia investir 10x aqui no Brasil, agora ele pode investir 7. Rola realmente essa preocupação. O que precisa ser feito é nós ficarmos de olho nisso, né? Ficar bem atento, porque afinal de contas o Brasil é nosso, não é apenas do governo. E contamos com uma participação mais efetiva desses políticos, do próprio governo, para tentar reerguer essa problemática econômica e social. Legalzinho? Espero ter te ajudado. Então você aí que vai prestar o seu concurso público, pega o jornalzinho, vai dar uma lida, e você que vai pegar o vestibular, já anota aí os tópicos principais, porque quem sabe isso aqui pode ser o tema da sua redação. Eu acho um pouco difícil, principalmente se for Universidade Federal. Universidade Federal, tema para criticar ou não o próprio governo federal, mas não importa. Isso também serve para a construção do seu saber, da sua dinâmica crítica aí. Galera, até a próxima, um forte abraço e seja o que Deus quiser.